Quero que você, meu irmão, receba essa palavra como uma verdade. Sempre quando eu subo nesse altar, e sempre quando eu adoro junto com o louvor, eu vejo com os meus olhos da fé. Eu vejo aquilo que o Espírito Santo, Ele está fazendo nessa cidade. Então, queridos, eu quero que você se prepare, porque é poderoso o que o Senhor tem para nós. Olha para o teu irmão e fala: se prepare, meu irmão. Eu sei que o barulho aqui está um pouquinho alto, mas deixa assim, que é melhor barulho do que calor. Dá para ouvir? Está ouvindo bem? Ok? Está atrapalhando o barulho? Sim ou não? Vocês preferem o calor ou o barulho? Ah? Não, então deixa assim, vamos deixar assim. Qualquer coisa eu mando abaixar um pouquinho. Não, é porque está bom demais aqui. Deixa do jeito que está, porque está muito bom. Amém, queridos? Sejam bem-vindos à nossa série Extraordinário. Diga extraordinário. Diga mais forte, extraordinário. Hoje nós estamos começando, queridos, uma série onde vai mudar a sua vida, onde vai impactar a sua vida. Eu tenho certeza, queridos, que se você deixar o Espírito de Deus mover a sua vida, nunca mais a sua vida será a mesma. Eu creio numa unção e numa presença do Espírito que vai revolucionar a sua casa, que vai revolucionar a sua história e que vai revolucionar a sua vida. Então nós estamos começando hoje. Você não pode perder nenhuma dessa série, porque essa série vai ser algo poderoso que vai transformar você. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Diga amém. Você já chegou, já passou, já viveu algum momento na sua vida que a sua família estava na sala assistindo um filme e de repente você chegou, você entrou e eles estavam lá chorando, com aquela expectativa, olhando para o filme, com os olhos vibrando, e ali eles estavam chorando e você entrou no meio do caminho e você falou assim: o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. É igual aquela história, não estou te sentindo nada. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque você não viveu a todo momento. Eles estavam naquele momento e de repente no final do filme o ator morre. Já viveu essa cena? O ator principal morre. E aí está todo mundo lá chorando, lágrimas nos olhos. E você olha, você não é envolvido como eles, porque você chegou naquele momento. Você não acompanhou toda a história. E queridos, o que vai acontecer nesses dias vai ser exatamente isso. Não que o ator vai morrer no final. No final você vai entrar numa vida extraordinária. No final você vai ter uma transformação na sua vida que nunca mais você será o mesmo. Só que você precisa acompanhar toda essa série, toda essa história, toda esta jornada. E você vai reparar que até a metade mais ou menos da nossa jornada, nós vamos trazer alguns fundamentos, ok? Até mais ou menos ali na série 6, nós vamos trazer fundamento. E depois então você vai começar a entrar e vai começar a ser desatado no novo tempo. Mas esse fundamento é muito importante para que você entenda o que é o extraordinário. Porque muitas pessoas não vivem o extraordinário porque não têm entendido esta verdade. Feche seus olhos. Espírito Santo, nosso clamor nesta manhã, no início dessa série, é que o Senhor possa nos levar a viver as verdades da palavra de Deus. Espírito Santo, nosso desejo nesta manhã é que esta palavra entre em nós e possa provocar uma mudança. O nosso desejo nesta manhã é que esta palavra traga luz para áreas que ainda estão obscuras, para áreas que ainda não foram descortinadas diante de nós. Então ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a viver esta verdade, ajuda-nos a compreender e ajuda-nos a sermos transformados, porque é isso que nós desejamos. Nós queremos viver o extraordinário. Então a palavra do Senhor nunca volta vazia. Que essa palavra então entre em nós e provoque uma transformação no nome de Jesus. Amém.
Thomas Kuhn, ele escreveu um livro, e nesse livro ele trouxe um conceito muito interessante sobre mudança de paradigma. Então Thomas Kuhn, ele trouxe algumas explicações, e aí a gente busca no dicionário também algumas explicações. O que é uma mudança de paradigma? Então, alguns entendimentos dizem que mudança de paradigma é uma mudança radical. Diga, radical. Outras fontes dizem que mudança de paradigma é uma mudança fundamental e significante na forma como nós vemos algo. Então, a forma que eu vejo algo, eu tenho uma mudança radical na minha vida. Outras fontes dizem que uma mudança de paradigma é uma mudança na forma de pensar para uma outra forma. Outros dizem que mudança de paradigma é uma revolução, é uma transformação, é um tipo de metamorfose. E uma outra tradução diz que é uma transformação radical na forma de pensar. Diga, é uma transformação radical na forma de pensar. Quando nós olhamos para esse livro, algo interessante que ele fala é que mudança de paradigma não acontece naturalmente. Não é algo que simplesmente uma pessoa tem uma mudança de paradigma de um dia para o outro, ou sem que algo aconteça. Ele fala que para termos uma mudança de paradigmas, para ter uma mudança de pensamento, uma mudança, a forma que eu vejo, a forma que eu me comporto, a forma que eu ajo, a forma que eu falo, para ter uma mudança, eu preciso de um agente de mudança. Então, quando nós olhamos para uma pessoa, você fala assim: como que essa pessoa pode ter uma vida transformada? Ela precisa que algo aconteça na vida dela, que alguma coisa possa impulsioná-la ou motivá-la para que ela viva uma vida de transformação. E quando nós olhamos, queridos, para a verdade da palavra de Deus, nós entendemos, queridos, que uma pessoa, ela só é transformada e ela só terá um agente de mudança. Qual é o agente de mudança para a transformação no nosso caso? Diga, a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus. Então, o primeiro conceito que eu quero que você entenda hoje: uma pessoa só pode ser transformada pela palavra de Deus. Olha para o teu irmão e fala amém. Não existe, queridos, outro agente de mudança que nos leva a viver uma vida diferente, uma vida melhor, se não for a palavra de Deus. Eu tenho pregado já há um bom tempo, e eu tenho falado que a palavra de Deus não nos melhora. O que nos melhora? Plástica. Você quer dar uma melhoradinha? Faz uma plástica que você melhora. Mas a palavra de Deus nos transforma. Então o agente de mudança para sermos transformados é a palavra de Deus. E quando eu olho para a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga, uau! Quando eu olho para esta palavra, queridos, algumas pessoas falam: olha, esta palavra, alguns estudiosos dizem, esta palavra é para viver uma vida lá no céu, mas não. Quando Paulo está falando sobre esta verdade bíblica, ele está falando de uma vida aqui na terra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para a sua igreja aqui na terra. Diga amém. E aí você olha e fala assim: não, apóstolo, que verdade é essa? Quando eu olho para esta verdade de Paulo aqui no capítulo 2 de Corinto, eu vejo, queridos, que isso soa como uma vida extraordinária. Isso soa como uma vida inimaginável. Então, queridos, quando eu olho para esta verdade, entenda, Deus preparou uma vida extraordinária para a sua igreja.
Vou falar de novo. Deus preparou uma vida extraordinária para a sua igreja. Aí você me pergunta, mas como que você sabe disso? Porque quando você olha para o próximo versículo, aqui o Senhor está dizendo, Paulo aqui ele está dizendo, como que eu sei desta verdade? Porque Deus, Ele revelou por meio do Espírito. Então, essa vida extraordinária é uma vida que está à disposição da igreja. E como que eu sei que Deus tem essa vida para mim? Porque o Espírito Santo revelou esta verdade. Agora, queridos, vamos lá para Efésios capítulo 3. Nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Eu estou trazendo uma tradução diferente, é a mensagem em inglês, ok? Não vou ler em inglês, eu vou deixar o inglês aqui para quem domina, mas é uma tradução muito clara. Olha o que Paulo está falando aqui no capítulo 3 de Efésios. A minha tarefa é trazer a luz e deixar claro, olha só, diga trazer a luz. Diga mais forte, trazer a luz. Então Paulo está dizendo, a minha tarefa é trazer a luz e deixar claro. E aqui agora vem o agente de mudança. O que Deus que criou tudo, originalmente está fazendo em segredo, por trás dos bastidores. Durante todo o tempo, através de vocês cristãos que reúnem em igrejas. Esse extraordinário, diga extraordinário, plano de Deus está sendo conhecido e falado até entre os anjos. Diga amém. Então Paulo está dizendo que Deus tem um plano para a sua igreja. Deus tem um plano, mas não é qualquer plano. Deus tem um plano extraordinário para a sua igreja. E esse plano, ela será revelada através de quem? Da igreja. E esse plano é tão poderoso, que até os anjos vão comentar sobre eles. Até os anjos vão falar sobre eles. Isso quer dizer, queridos, que nós vamos dar muito assunto para os anjos falar. Porque nós viveremos uma vida extraordinária. Ok, o que é extraordinário? Definição de extraordinário. Eu quero que você se atenta, quero que você ouça e que você entenda. O que é extraordinário? É o que vai além do que é usual, excepcional, que excede a medida comum. Isso é extraordinário. Então o que é extraordinário, apóstolo? Extraordinário é algo que vai além do usual. É algo excepcional. É algo que excede a medida comum. Ok. Qual é o sinônimo? Vamos trazer alguns sinônimos de extraordinário. Notável, impressionante, maravilhoso, inimaginável. Agora vamos trazer alguns antônimos. Vamos lá, o contrário. Comum, normal, usual. Isso quer dizer que uma pessoa que entende o que é extraordinário é uma pessoa notável. É uma pessoa impressionante, é algo maravilhoso, inimaginável. Mas o que é uma pessoa que não entende essa verdade ou não vive essa verdade? É uma pessoa comum, é uma pessoa normal, é uma pessoa usual. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós vemos que Deus nos chamou para o extraordinário. Diga, Deus me chamou para o extraordinário. E é interessante, queridos, que existe dentro de nós um desejo, uma vontade totalmente inato de viver o extraordinário. Todos nós fomos chamados para o extraordinário. E dentro de nós existe esta vontade. Se você falar para mim, apóstolo, eu nunca tive o desejo de viver uma vida extraordinária, então algo está reprimido. Você precisa ir lá para os consultórios de terapia e tratar um pouco isso. Porque o normal de todas as pessoas, queridos, é querer viver uma vida extraordinária.
Olha só, quando você olha para os filmes de maior bilheteria, você vai ver que é o Superman, Super-Homem, Homem-Aranha, Batman, Matrix, Homem de Ferro. Fala mais filmes aí. Quarteto Fantástico, existe ainda Quarteto Fantástico? Quarteto Fantástico. Qual mais? Quem? Avatar. São filmes de pessoas extraordinárias, de homens extraordinários. Na nossa época, Mulher Maravilha. Na nossa época tinha Mulher Maravilha. Você olhava e falava, nossa, que mulher, pegava aquele laço, né? Que coisa tremenda. Gente, todos têm o desejo de viver o extraordinário. Pastor André, quando era criança, eu sempre tenho que pegar o André, né? Ele colocou uma capa e ele queria tanto viver uma vida extraordinária que ele pulou do muro. Só que caiu, né? Ele queria voar. Tá vendo? Ele voa, né? Ele é meio voador ainda. Mas ele colocou uma capa e queria voar. Agora, pergunta, irmãos, qual criança nunca pensou em ter uma vida extraordinária? De vez em quando a gente vê criança lá com aquele Capitão América. Vê criança com... Você vai nas festas de criança, eles estão lá colocando roupa de super-herói. Porque existe uma vontade inata no homem de viver o extraordinário. E tudo aquilo que é extraordinário mexe conosco. Tudo aquilo que é extraordinário chama a nossa atenção. Quando a gente olha para os filmes que estão em sucesso, a gente pensa, vai ser filme romântico. Não, vai ser policial. Não, os filmes que hoje estão em destaque, ou melhor, sempre estiveram em destaque, são filmes de pessoas extraordinárias. Então nós precisamos entender, queridos, que isso não é uma coisa comum, não é uma coisa, isso aí é natural, é comum, não. É porque o homem original e o plano original de Deus é para que o homem vivesse essa vida extraordinária. Então todos nós somos atraídos pelo extraordinário. Todos nós desejamos o extraordinário. Todos nós temos dentro de nós esse desejo de viver esse extraordinário. O problema, queridos, é que Deus, na verdade, colocou esse desejo pelo extraordinário no coração do homem. Mas a imagem que nós olhamos do cristianismo hoje está longe do extraordinário. Quando as pessoas olham para a igreja, pensa que igreja é um bando de pessoas incultas. Eles acham que a igreja é um bando de pessoas burras. E aí você olha para algumas igrejas, pelos seus usos e costumes, se veste mal, fala mal. E aí as pessoas olham para a igreja e elas não serão atraídas, porque o que atrai pessoas é quando olha para uma igreja extraordinária. Quando olha para uma igreja que tem uma imagem correta do projeto de Deus para a sua vida. Então, queridos, nós precisamos entender que o plano de Deus para a igreja é que a igreja seja desbravadoras. De vez em quando sobe algumas palavras. Que a igreja seja uma igreja desbravadora, seja uma igreja forte, seja uma igreja que sabe do seu chamado, seja uma igreja consciente de quem ela é em Cristo Jesus. O carnaval desse ano, queridos, colocaram a igreja dentro das latas. Mas o conceito deles eram latas para tentar falar assim, a igreja é tudo quadrado. Mas a igreja é criativa, né? Então a igreja falou assim, não, nós somos conservadores mesmo. E vamos continuar dentro da lata, conservados pelo poder do Evangelho de Cristo, enquanto o mundo está sendo apodrecido. Glória a Deus. Mas essa era a visão deles? Não. Qual que é a visão deles para a igreja? É um bando de quadrado. É um bando de quadrado que estão dentro de latas. Então, queridos, nós precisamos abrir a nossa visão. E nós precisamos começar a ser cristãos diferentes.
Quando Deus cria o homem, quando Deus cria Adão, Deus criou Adão para viver o extraordinário. Adão, antes do pecado, ele era extraordinário. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, também na tradução A Mensagem. Deus criou os seres humanos, Ele os criou à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou homem e mulher, e Deus os abençoou. Tenham filhos, multipliquem-se, enche a terra, toma conta dela, sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros dos céus e toda criatura que se move sobre a terra. Então, quando Deus cria um homem, Deus cria um homem extraordinário. E Deus fala para Adão: Adão, prospere. Adão, reproduza. Adão, encha a terra. Adão, assuma o controle. Então, quando nós olhamos para Adão, queridos, Adão não apenas se tornou um homem extraordinário, e ele foi lá e ele deu o nome a cada espécie de animais, mas Adão também, ele lembrava do nome dos animais. Queridos, quando você começa a estudar, você vai ver que existe mais de 1 milhão de espécies de animais. Espécies, mais de 1 milhão. Então, queridos, quando você olha para tudo isso, e Adão, ele deu um nome a cada categoria de animais, e Adão deu um nome, e Adão lembrava do nome. Então, quando nós olhamos, nós vemos que Deus não criou o homem para o comum, Deus não criou o homem para o usual, Deus não criou o homem para o natural, Deus criou o homem para o extraordinário. Diga: Deus me criou para o extraordinário. Diga mais forte: Deus me criou para o extraordinário. Aí algumas pessoas falam assim: apóstolo, mas tudo isso se perdeu na queda. Aí quando você vai para Romanos 5,18, diz assim: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu o quê? A culpa. E fez o que mais? Trouxe vida. Diga vida. Diga vida. Então, queridos, quando Adão então peca, ele traz culpa, ele traz condenação. Mas quando Jesus assume a cruz, a Bíblia diz que Jesus então, ele remove a culpa, mas não só isso. Jesus também, ele traz vida. E a pergunta é: que vida é essa? Que vida é essa? É a vida comum ou é a vida extraordinária? Esta vida, queridos, que Jesus trouxe, não é a vida comum, não é a vida usual, mas a vida que Jesus trouxe é a vida extraordinária. Diga aleluia. Diga mais forte: glória a Deus. Nós precisamos entender que Deus não apenas quer que você viva uma vida extraordinária, mas Deus também te equipou para que, como cristão, como crente desse novo tempo, desta nova aliança, você possa viver uma vida extraordinária. Isso quer dizer, queridos, que uma vida extraordinária, uma vida notável, não é uma vida restrita a algumas pessoas. Todos nós que recebemos Jesus, nós precisamos viver a vida extraordinária. Você pode ser uma dona de casa que vive uma vida extraordinária. Você pode ser um pastor, um líder na igreja, mas que vive uma vida extraordinária. Você pode ser um advogado, psicólogo, que vive uma vida extraordinária. Você pode ser um empresário que vive uma vida extraordinária. Você pode ser um pedreiro que vive uma vida extraordinária. Você pode ser um funcionário de uma empresa que vive uma vida extraordinária. Então diga: eu fui chamado por Deus para viver uma vida extraordinária.
A vida extraordinária, queridos, não depende de uma posição social. Uma vida extraordinária depende de uma posição no coração. Diga coração. Eu quero que essa verdade entre no teu espírito. Estamos trazendo os fundamentos, porque eu quero que você viva uma vida extraordinária. O mundo pintou uma visão errada, um quadro errado sobre a igreja. O mundo pintou um quadro dizendo que a igreja, ela não tem a vida extraordinária. E é por esse motivo, queridos, que muitos não querem vir para Jesus, porque acham que ser crente é uma vida chata, é uma vida monótona, é uma vida que não pode isso, não pode aquilo outro. Não. E sabe por que o mundo pintou isso? Porque o diabo, o nosso inimigo, tem pintado esse quadro. Algumas pessoas acham, não, o diabo, ele leva pessoas para a bebida, o diabo leva pessoas para a prostituição, para o adultério, o diabo leva as pessoas para as drogas. Tudo isso ele faz. Mas muitas vezes nós não nos atentamos que viver uma vida fora do padrão que Deus estabeleceu é uma ação do diabo para impedir com que a igreja seja e viva aquilo que Deus deseja. Então eu quero que você abra os seus olhos. Queridos, eu quero que você comece a ter entendimento, porque o diabo, ele tem trabalhado de uma forma terrível, para que você não seja uma pessoa notável, para que você seja uma pessoa normal, uma pessoa ordinária, para que você seja uma pessoa que considere pessoa inferior, porque tem muito crente assim. Você já lidou com pessoas que têm aquele complexo, se sente menor, inferior? Quando ele se coloca diante de algumas pessoas, ele se sente pequeno. São pessoas, queridos, que precisam se libertar desse sentimento maligno, porque nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. E quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu tenho uma vida transformada, e eu começo a viver a vida extraordinária. Então todo esse quadro, queridos, é um quadro que o diabo pintou a teu respeito, é um quadro que o diabo pintou a respeito da igreja. Mas eu quero dizer, meu irmão, tudo isso é mentira, é uma imagem mentirosa. O diabo tem tentado fazer com que você não saiba quem você é em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer que isso hoje vai cair por terra, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a igreja do passado, para a igreja primitiva, nós vemos, queridos, eles tinham consciência de quem eles eram. Olha aqui para mim, a igreja primitiva, eles sabiam quem eles eram, e eles viviam esta verdade. Queridos, sabe qual que era a luta da igreja primitiva? Provar para as pessoas que eles não eram deuses. Vou te dar alguns exemplos. Lembra de Cornélio? Cornélio era um centurião romano. Cornélio era um homem, era uma grande autoridade. E a Bíblia fala que quando Pedro entra na casa de Cornélio, Cornélio se prostra diante de Pedro. E Pedro fala assim, não, se levanta, eu sou um homem como você. Mas quando Cornélio começa a olhar para Pedro, Cornélio, ele via Pedro como um Deus. E Pedro, ele teve que convencer Cornélio que ele não era Deus. Sabe da história, quando Paulo e Silas estavam lá em Listra. Lá em Listra o povo começou, quando Paulo e Silas estavam passando, o povo começou a gritar, são deuses, os deuses vieram até nós. E a Bíblia diz que Paulo então ele rasga suas vestes para falar para o povo que ele não era um Deus. Sabe por quê? Porque eles eram extraordinários. Queridos, quando Paulo estava em Malta e teve aquele naufrágio, e aí o povo daquela ilha começou a olhar para Paulo picado pela cobra, falava assim, agora ele morre. E de repente eles começam a perceber que nada acontecia. E aí eles olham então para Paulo e eles falam, é um Deus? Queridos, a igreja do passado era uma igreja que marcou a história.
Era uma igreja que se posicionou. Era uma igreja que sabia quem era. E ele se posicionava com autoridade. Olha o que os incrédulos falavam sobre a igreja antiga. Em Atos 17:6. Olha, esses que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui. E eles estão falando eles estão falando de quem? Da igreja. A igreja, a notícia que corria nos quatro cantos, queridos, era que a igreja, ela tinha autoridade. A igreja era extraordinária. Então esses que viraram o mundo vieram até a nós. A Bíblia também fala aqui em Atos 5:13. A imagem que a igreja em Jerusalém, a imagem que o mundo tinha da igreja de Jerusalém. A Bíblia diz que todos tinham grande consideração por eles. A minha pergunta para você agora é: nós temos vivido isso? Nós temos vivido esse nível? Nós temos vivido, queridos, esse cristianismo que quando chegamos nos lugares nós transformamos esses ambientes? Nós temos vivido esse cristianismo, queridos, que nos leva a viver esta verdade espiritual? Você é aquela pessoa que quando você chega no lugar, aquele lugar, ele é invadido pela presença de Deus. Você tem tido uma autoridade que quando você abre a sua boca, algo transformador acontece. É essa igreja que Deus deseja. Entenda algo. Deus, Ele deseja que você seja extraordinário. Esse é o desejo. Mas eu preciso entender que viver esta vida extraordinária agrada a Deus. Diga, viver uma vida extraordinária agrada a Deus. Diga mais forte, viver uma vida extraordinária agrada a Deus. O tema da nossa ministração de hoje, eu não falei no início, mas Deus, Ele se agrada quando nós vivemos uma vida extraordinária. Então eu preciso começar a entender que viver uma vida extraordinária agrada a Deus. Olha que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 9. Assim quer estejamos no corpo, ou quer deixemos, nosso objetivo é... Qual que é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo? Queridos, eu quero que você entenda. O objetivo de todo cristão deve ser agradar a Deus. Eu prego muito, como muitos pregadores, e a Bíblia nos respalda sobre isso, sobre o amor incondicional de Deus. E algumas pessoas, às vezes, por não entender o contexto, acham que só o fato de Deus me amar já é o suficiente. Deus me ama, o amor de Deus é incondicional, ponto. Porém, essas pessoas não entendem que também nós precisamos não apenas entender o valor deste amor incondicional, mas eu preciso agradar a Deus. Queridos, é importante eu saber que Deus me ama. É importante eu saber que o amor de Deus por mim é incondicional, isso é muito importante. Mas é importante também eu saber que eu preciso agradar a Deus. Olha o que João, capítulo 17, verso 23 está dizendo. Lá no fundo, não converse. Quem está lá no fundo, não converse. Olha o que diz aqui João 17, 23. Então o mundo saberá que você me enviou e entenderá que você os ama tanto quanto ama a mim. Olha só, essa foi uma oração de Jesus. E sabe o que Jesus está falando? Que o amor de Deus por mim e por você não é menor do que o amor que Ele tem por Jesus. O amor de Deus é puro, é verdadeiro e é incondicional. Então Jesus aqui, Ele está orando e dizendo: olha, Pai, o mundo precisa saber que o Senhor os ama, assim como o Senhor me ama.
Nós somos amados por Deus. Aí talvez você fale assim, apóstolo, mas aqui Jesus estava falando para os discípulos que estavam à mesa. Eram alguns discípulos que estavam ali sentados à mesa e Jesus estava falando com eles. Olha o verso 20. Jesus continuou a oração. Minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então a verdade que eu quero que você entenda hoje: Deus te ama assim como Ele ama Jesus. Não existe nenhuma grama a mais, nenhuma grama a menos. Deus ama você. Deus me ama. Então, queridos, eu entendo que o amor de Deus, ele é incondicional. Ouça, eu amo meu filho. Eu amo o Guilherme. Não há nada que o Guilherme possa fazer para eu amá-lo mais ou eu amá-lo menos. Não há nada que ele possa fazer para que eu possa amá-lo mais ou para que eu possa amá-lo menos. Então eu preciso entender essa verdade. Deus me ama. E o amor de Deus é um amor incondicional. Agora entenda, eu amo o Guilherme? Amo. Porém, é responsabilidade dele me agradar. É papel dele me agradar. A mesma coisa, queridos, nós precisamos entender que o amor de Deus por nós é um amor incondicional. Porém, é a minha responsabilidade agradar a Deus. Eu preciso entender isso como verdade. Eu preciso entender, queridos, que Deus me ama, mas cabe a mim, está no meu controle agradá-lo. Olha o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 5:9. Ok, nosso objetivo é agradar o Senhor. Diga, agradar o Senhor. Mas existe uma outra tradução melhor que diz: tornamos o nosso alvo bem agradá-lo. Diga, o meu alvo é agradá-lo. Não de qualquer jeito, é bem agradá-lo. Então, queridos, o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso propósito é bem agradar ao Senhor. Você consegue entender isso? Nós precisamos colocar como alvo na nossa vida, como meta na nossa vida, não apenas agradar ao Senhor, mas é bem agradá-lo. É minha responsabilidade. Não é apenas agradá-lo, mas é agradá-lo bem. Olha só, a versão mensagem diz: com alegria, o agradar a Deus é a coisa principal. Olha para mim. Com alegria, o agradar a Deus é a coisa principal. Sabe o que Paulo está dizendo? Agradar a Deus, bem agradar a Deus, é o principal para uma pessoa que vive uma vida extraordinária. Aí você talvez, aplauda o Senhor, diga aleluia. Mas talvez você me pergunte: apóstolo, só amar a Deus tá bom? Não. Você é amado por Deus. Você ama a Deus. Mas você precisa agradá-lo. Não só agradá-lo, mas bem agradá-lo. Precisa se tornar o seu objetivo, o seu alvo, precisa se tornar a coisa principal na sua vida. Mas talvez você me pergunte: apóstolo, mas por que eu vou fazer isso? Aí Paulo responde no verso 10 de 2 Coríntios: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo. Para quem que Paulo está falando aqui? Para cristãos ou para incrédulos? Para cristão.
Então Paulo está dizendo, olha, o nosso alvo, o nosso objetivo, a coisa principal é agradar a Deus. Não é agradar de qualquer jeito, é bem agradá-lo. Sabe por quê? Porque todos nós vamos prestar contas para Deus. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo nós não seremos julgados pelos pecados, porque os pecados foram erradicados, foram destruídos, foram pagos da cruz. Então os pecados, queridos, nós não vamos prestar contas, mas nós vamos prestar contas como nós vivemos nessa vida, como nós levamos a nossa vida cristã. Tudo que nós fizemos aqui, bem ou mal, nós vamos prestar contas. Apóstolo, eu vou prestar contas dos meus pecados? Não, foram erradicados pelo sangue de Jesus, acabou. Mas eu vou prestar contas pelas minhas palavras, pelas minhas ações e pelas minhas motivações. Olha para mim. Eu vou prestar contas por aquilo que eu falei. Eu vou prestar contas por aquilo que eu fiz. E eu vou prestar contas pelas minhas motivações. Tudo isso nós vamos prestar contas. Sabe aquela pessoa que fala assim, não estou afim, não vou fazer nada, vou esperar Jesus voltar. Ok, você vai prestar contas. Sabe a pessoa que você fica falando mal? Você vai prestar contas. Sabe a pessoa que você não perdoa? Você vai prestar conta. Sabe aquelas coisinhas que você faz que ninguém vê? Você vai prestar contas. Sabe quando você fala assim, não quero saber de ministério nenhum, eu quero ficar na boa? Você vai prestar contas. Porque a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo que nós precisamos agradar o Senhor. E não é agradar de qualquer jeito, é bem agradá-lo. A coisa principal, o que eu mais quero fazer, eu quero agradar o Senhor. E eu preciso agradá-lo bem, porque um dia eu estarei diante dele. E ele vai examinar como eu vivi a minha vida como cristão na terra. Como eu conduzi a minha vida cristã na terra. Então Jesus, ele vai olhar para tudo aquilo que eu fiz como cristão. E eu vou prestar conta. Então, queridos, como resultado, qual vai ser a sentença desse examinar, dessa prestação de contas? O Senhor fala que nós receberemos recompensa ou nós sofreremos perdas. Diga, receberemos com recompensa. Diga mais forte, receberemos recompensa ou sofreremos perdas. Queridos, tem coisa que não entra na minha cabeça. Tem gente que prefere viver aqui na terra de qualquer jeito, 70, 80 anos, e fala assim, vou levar a minha vida do jeito que eu quero. E vive aqui um espaço curto, porque a Bíblia fala que a vida é como uma neblina, como um vapor. Sendo que nós vamos sofrer perdas, ou vamos ter recompensa lá no céu, onde será algo eterno. Então algo, queridos, que eu quero que você entenda, preste atenção nessa frase. O que nós fazemos com a cruz determina onde e o lugar que passaremos a eternidade. Preste atenção. O que nós fazemos com a cruz determina onde o lugar que passaremos a eternidade. Céu ou inferno. Se você recebeu Jesus como Senhor, ok, céu. Mas se você é uma pessoa que rejeitou Jesus, inferno. Porque é o que eu faço com a cruz. Próximo. Porém, mas a forma, 2, é o próximo. Mas a forma que vivemos como crentes ou cristãos determina como passaremos a eternidade por causa das recompensas eternas. Você entendeu a diferença? A forma que eu lido com a cruz determina onde, mas a forma que eu vivo a minha vida cristã determina como. Se eu sofrerei perdas ou se eu terei recompensas.
Então aqui, queridos, é uma doutrina fundamental que nós precisamos entender. Nós seremos examinados, nós vamos receber recompensas, ou nós vamos sofrer perdas. Aqui Jesus então, ele vai tomar a decisão. Como você vai viver a eternidade? A decisão, queridos, não muda. Não adianta você chegar lá perto de Jesus e falar assim: Jesus, olha meus lindos olhos. Porque a forma que você leva a sua vida cristã na terra determina se você vai ter recompensas ou se você vai ter perdas. Agora, entenda uma coisa. Nós precisamos entender, queridos, e Paulo mostra. Paulo diz que este deve ser o nosso motivador, a nossa motivação. Por que eu vou agradar a Deus? Por que eu vou agradar a Deus? A motivação da minha vida e a pergunta que eu preciso fazer é: por que eu vou agradar a Deus? Porque eu amo? É claro, porque eu amo. Mas irmãos, vamos ser sinceros. A motivação também de agradar a Deus, além do amor, é porque eu quero as recompensas no céu. É porque eu não quero, quando chegar no céu, Jesus olhar para mim e falar assim, ver lágrimas nos olhos de Jesus, porque eu não fiz o que Ele determinou para mim. Eu quero simplesmente, queridos, receber a recompensa que Ele tem para mim, porque a minha motivação também é esta. Eu não quero que Jesus olhe para mim e fale: servo negligente, eu te chamei para ganhar uma multidão e você não ganhou. Eu te chamei para pregar para as multidões e você não pregou. Eu te chamei para você fazer a diferença onde você está e você não fez. A minha motivação, eu quero agradar a Deus. A minha motivação é porque quando chegar diante dele, eu não quero sofrer perdas, mas eu quero a recompensa. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fala: servo bom. Olha o que fala 2 João 8. Tenha cuidado, preste atenção nisso. Tenha cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa. A fim de receber a recompensa. Sabe o que Deus está falando aqui através deste apóstolo? Deus está falando: igreja, toma muito cuidado. A forma que você leva a sua vida cristã. Toma muito cuidado, porque eu paguei um alto preço pela sua vida, para que você receba não apenas uma recompensa, mas para que você receba a recompensa completa. Eu já ouvi muitos crentes falar assim: só de estar no céu está muito bom. Meu irmão, vai de ser tolo. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero a recompensa completa. Eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero tudo que Deus preparou para mim. Eu não quero simplesmente estar no céu, mas eu quero receber tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Olha só. Vou pegar o Guilherme de novo aqui. Eu amo meu filho. Mas sabe o que me agrada? O que me deixa feliz? É quando eu falo para o Guilherme fazer alguma coisa e ele faz de coração, sem reclamar, sem murmurar, sem achar peso, e quando ele faz na hora. Volto a dizer, isso não muda o meu amor. Mas o que me agrada é quando eu falo alguma coisa para ele fazer, ele faz. Queridos, isso faz com que o pai queira recompensar ainda mais o filho. Porque o filho é tão obediente, o filho é tão certinho, o filho faz tudo que o pai manda. O pai tem alegria de recompensar o filho. Deus também é assim, querido. E é por isso que Ele está falando de uma recompensa, mas Ele está falando também de perdas. Ele está falando de uma recompensa completa.
Porque no céu vai ter pessoas que vai sofrer perdas. Está salva, mas só. Não vai ter nada. São pessoas que estarão no céu, mas não terão recompensa. São pessoas que conduziram a sua vida aqui na terra cristã de uma forma tão desleixada, que quando chegar no céu não vai ter nada. Vai ter pessoas, queridos, que vai ter uma recompensa, mas uma recompensinha, porque fez alguma coisa durante um tempo. Mas tem pessoas, e eu quero estar entre esses, que vão chegar diante do Pai, o Pai vai se alegrar, o seu coração vai deleitar, vai dizer: servo bom, servo fiel, você fez tudo o que eu queria, você fez tudo o que eu mandei, você foi obediente, você não murmurou. Quando eu falei para você ir lá naquele GND, você foi. Quando eu te dei aquela liderança, você aceitou. Quando eu coloquei você diante aquele lugar para evangelizar, você foi. Quando eu dei aquela missão para você dentro da igreja, você não reclamou. Pessoas se levantaram contra você, mas você não se importou, porque o teu amor por mim foi muito melhor. Então, filho, você terá uma recompensa completa, porque você não murmurou, você não reclamou, mas você fez com prazer e com alegria. Você consegue entender isso? Então vai ter os servos que fazem e que vão receber a recompensa completa, mas também terá os servos, vamos encontrar servos que vão receber alguma coisa. Então, queridos, nós precisamos entender: quando você é fiel e você tem prazer em fazer as coisas de Deus, Deus tem prazer em te recompensar. Você sabia que Deus escreveu uma história a teu respeito? Salmo capítulo 39, verso 16, olha o que Davi fala: você me viu antes de nascer, cada dia da minha vida estava registrada no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Sabe o que Davi está dizendo? Antes de eu existir, o Senhor já tinha escrito um livro a meu respeito. Existe um livro a teu respeito. Não somente os presidentes têm livros escritos, mas existe um livro a teu respeito. Deus escreveu a sua história. Deus escreveu o teu nome na capa, fechou o livro, e depois Deus te criou. E aqui está o propósito pelo qual você precisa viver. Aqui está o propósito pelo qual você precisa viver. Entenda algo. Imagine chegar diante de Deus, e quando Jesus abriu o livro, olhar e perceber que você fez 30% apenas do que o Pai escreveu a teu respeito. Imagine ele abrir o livro e perceber que você fez só 50%. Mas imagine ele abrir o livro e perceber que você fez tudo que ele tinha para que você fizesse. Irmãos, olha aqui para mim. Sabe qual que é a minha missão e a sua missão? Descobrir o que Deus escreveu a meu respeito. A nossa missão deve ser descobrir em oração o que Deus tem para a minha vida. Quais foram as metas? Deus definiu metas. Deus colocou estratégias. Porém é minha responsabilidade descobrir essas metas, descobrir o que Deus desenhou a meu respeito. Talvez Deus quer que você ganhe 10 pessoas, e dentro dessas 10 pessoas, queridos, vai ganhar 1 milhão de pessoas. Billy Graham, ele fez a diferença. De repente, imagina quem ganhou Billy Graham. Ele vai receber a recompensa do Billy Graham. Queridos, como isso é tremendo, nós entendemos que Deus estabeleceu uma meta para nós, que Deus tem algo escrito para nós. Olha o que Efésios 2:10 diz na Bíblia ampliada: pois somos feituras da própria mão de Deus, obras das mãos de Deus, obras das mãos dele, recriada em Cristo Jesus, nascido de novo,
para que possamos fazer aquelas boas obras que Deus predestinou, planejou de antemão. Então antes de você nascer, Deus já tinha um propósito. E o propósito de Deus é que você vivesse uma vida extraordinária. É que você não vivesse uma vida comum, que você não fosse qualquer pessoa, que você pudesse viver uma vida que marcasse essa geração. Porém, o maior propósito de Deus é que você descubra qual é o plano que Ele tem para a sua vida. Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu é que sei que planos tem a teu respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, queridos, é nossa responsabilidade, é nossa missão. Nós precisamos hoje sair daqui falando: Senhor, quais são os teus planos? Sabe qual que é a minha oração todos os dias? Antes de levantar, eu falo: Espírito Santo, me ajuda a descobrir o que Deus escreveu para mim hoje. Me ajuda a descobrir o que o Pai desenhou para mim hoje. Porque alegrar o coração do Pai, eu quero que o Ministério Louvor venha à frente. Alegrar o coração do Pai é fazer tudo aquilo que o Pai definiu a meu respeito. Olha para mim. Alegrar o coração do Pai é saber o que Ele escreveu a meu respeito e começar a descobrir tudo o que Ele tem para a minha vida. O seu papel é descobrir o plano de Deus para a sua vida. Diga: o meu papel. Diga mais forte: o meu papel. Mais forte: o meu papel é descobrir o plano que Deus tem para a minha vida. E eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Sabe qual que é o plano que Ele tem para você? Que você viva uma vida extraordinária. Sabe o que Ele escreveu? Qual que é a meta dele? Que você viva uma vida extraordinária. Então, quando eu vivo essa vida extraordinária, eu agrado a Deus. Eu bem agrado a Deus. Esse precisa ser o meu foco principal. E eu quero fechar agora com esse texto. Colossenses capítulo 1, verso 9 e o verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. É algo poderoso. Olha o que ele diz: sempre tenho orado por vocês, desde que ouvimos sobre vocês, pedidos para que Deus os encha com conhecimento da vontade dEle, com toda a sabedoria e entendimento que o Espírito dá. E aí vocês poderão viver como Deus quer, e sempre vão fazer o que agrada a Ele. Suas vidas produzirão todo tipo de boas obras, e vocês crescerão no conhecimento de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? A minha oração é para que o Espírito Santo possa levá-los a conhecer a vontade de Deus, que vocês tenham sabedoria e entendimento no Espírito, e que vocês possam viver tudo que Deus escreveu a respeito de vocês, que vocês possam viver esta vida extraordinária, porque isto agrada a Deus. As suas vidas produzirão todo tipo de boas obras, e vocês crescerão no conhecimento de Deus. Meu irmão, eu quero que você saia daqui hoje desejando isso. Senhor, eu quero viver, que vida é esta? Eu quero viver esta vida extraordinária. Deus não me chamou para viver uma vida comum, mas Deus me chamou para viver uma vida extraordinária. Olha para a igreja primitiva, eu preciso viver esta vida extraordinária. Deus não te chamou para ser uma pessoa comum. Gente, você já percebeu que tem uns doidos, uns malucos na terra? Você já percebeu que tem um povo aí que você olha e fala fora da casinha? Não, eles estão dentro da casinha. Eles são doidos porque eles entenderam que eles têm o direito da vida extraordinária. Entenda algo: viver o extraordinário muitas vezes choca o senso comum, choca as pessoas comuns e as pessoas naturais. Viver esta vida extraordinária muitas vezes vai contra aquilo que muitas pessoas creem, mas Deus nos chamou para vivermos esta vida. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, e eu quero que você comece a orar agora. Eu quero que você comece a falar: Deus, eu entendi que eu não fui chamado para o comum,
Eu não fui chamado para o usual, eu não fui chamado para o normal, mas eu fui chamado para o extraordinário. Eu fui chamado para o extraordinário. Meu irmão, Deus vai começar a abrir a sua visão. Todo dia, antes de você colocar os pés no chão, começa a falar: Espírito Santo, o que o Pai escreveu para mim hoje. Espírito Santo, o que o Pai definiu para mim hoje, o que está escrito, o que Ele escreveu. A tua responsabilidade, o seu maior desejo precisa ser agradar a Deus, precisa ser conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Quando eu entendo isso, eu vou entender que o extraordinário é o que Deus definiu para a minha vida. Comece a orar, comece a colocar a tua vida diante do Senhor. Deus vai começar a levantar aqui homens e mulheres que vão mudar essa nação. Homens e mulheres ousados, homens e mulheres de coragem, homens e mulheres que vão olhar para essa nação e vão começar a fazer coisas que jamais imaginaram. Homens e mulheres que no nome de Jesus vão começar a trazer um novo tempo para esta terra. Homens e mulheres revestidos do poder e da autoridade. Comece a clamar ao Senhor. Pai, Tu sabes como cada um entrou aqui nessa manhã. Tu sabes, Senhor, das lutas, das batalhas. O Senhor sabe, Pai, o que os Teus filhos têm vivido. O Senhor sabe o que os Teus filhos têm passado. Mas nesta manhã eu quero dizer, eles foram chamados para viver o extraordinário. Eles não foram chamados para o comum. Eles não foram chamados para o normal. Eles não foram chamados para o usual. Então Deus, encha eles agora. Encha eles, Senhor. Encha, Senhor, do Teu Espírito, para que eles entendam os Teus planos. Coloca a tua mão no teu coração e comece a orar agora. E comece a dizer: eu quero. Vai dizendo isso ao Senhor agora. Vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo. Vai dizendo: eu quero. Ah, meu irmão, deixa o Espírito Santo se mover nesta manhã. Deixa o Espírito Santo se mover. O agente de mudança é a palavra de Deus. O agente de mudança é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi plantada no teu coração nesta manhã. A palavra de Deus foi plantada no teu coração nesta manhã. Deixa essa palavra transformar.